Fala pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vamos continuar nossa série de como organiza torneio com IA. E hoje a gente vai falar de um tema bem legal. Alguns gostam, outros odeiam. Eu particularmente odeio, mas a gente faz mesmo assim, que é regulamento. Regulamento, pessoal, apesar de ser chato, é uma das partes mais importantes do campeonato. Porque é ela que guia que, ao cara se inscrever no seu campeonato, tudo que esteja no regulamento ele dá um aceite. Então, se você precisa desclassificar o cara porque ele, sei lá, ele xingou, porque ele foi racista, porque ele escreveu um jogador que não está escrito no torneio e jogou com esse jogador, tá dentro do regulamento que ele pode ser desclassificado. Então, ele que vai guiar todo o projeto quando a gente fala de regulamento. E para isso, pessoal, qual que é a proposta desse vídeo? A gente tem quatro critérios, como quatro categorias para a gente criar um regulamento. O regulamento, pessoal, como ele é um pouco chato e tal, eu sempre prefiro seguir essa linha desses quatro critérios, porque ele é mais fácil a gente entender o que a gente precisa criar quando a gente fala de regulamento. Então a gente tem um conjunto de regras do torneio. O que é um conjunto de regras do torneio? É aquilo que você pode usar em qualquer torneio que você vai fazer. Então, vou fazer um torneio de LoL, vou fazer um torneio de Valorant. O que vai mudar é data, tipo, que vai mudar, mas o check-in é o mesmo, o código de conduta é o mesmo, o termo de participar de regras do torneio é o mesmo. O que muda de um jogo para o outro é as regras do jogo. Então, por exemplo, como criar uma partida, como configurar uma partida, como configurar pausas, mapas que vão ser vetados, mapas que podem ser utilizados, personagens que estão vetados de usar no torneio porque ele é novo. Então são regras do torneio que a gente muda quando a gente tem uma. Como é que eu posso dizer? Quando a gente tem um jogo diferente. Por segundo, a gente tem as famosas regras da publish, da desenvolvedora. Matheus, o que é regra da publish da desenvolvedora e por que eu preciso seguir elas? Pessoal, alguns jogos que a gente tem no mercado, eles têm um sistema de uns códigos de éticas que a gente tem que seguir no nosso campeonato. Então, por exemplo, deixa eu só pegar um exemplo só para vocês. Bom, pessoal, tá olhando mais exemplos, mas o da Riot ele é bem legalzinho, ele é bem completo. Se por acaso você, tipo, eu quero, sei lá, o do jogos da Blizzard, digita o Google diretrizes, esportes, Blizzard. Eu quero da Ubisoft, mesma coisa. Eu quero da Rainbow Six, mesma coisa. Sempre vai pesquisando assim, e se eu não achar? Tenta procurar pelo e-mail, se você não achar o e-mail, aí você, tipo assim, o que eu recomendo, tá? Se você não achar o e-mail e você também não conseguir o retorno, cara, faz o campeonato, mas tenta basear em outro documento, por exemplo. Eu já fiz torneio de Free Fire. Eu não tinha achado o documento do Free Fire para organizar um campeonato. Então o que eu fiz? Eu me baseei no da Riot para poder fazer o do Free Fire. Até porque alguns diretrizes tem alguns que são bem iguais aos outros, não são todos, mas alguns são bem iguais. Mas por exemplo, esse aqui são as regras da Publish. Então, por exemplo, aqui tá falando que se fosse fazer um torneio pequeno, ou seja, para a comunidade, eu não ia precisar de uma licença. Mas se eu fosse fazer um torneio médio, aí aqui descreve a diferença entre um torneio médio, um torneio pequeno e um torneio grande. Então, isso aqui são regras da Publish. Então, por exemplo, tem uma coisa interessante. Eu não posso utilizar a palavra campeonato no meu torneio. Eu posso chamar ela de competição, torneio, mas eu não posso chamar de campeonato. Entendeu? Então aqui tem diversas regras que você, enquanto organizador, tem que saber quando você for criar o regulamento de vocês, beleza? E em segundo lugar, tem até aqui o documento com outros jogos, então para cada jogo a gente tem um conjunto de diretrizes diferente, tá? E por último, a gente tem um conjunto de regras legais. Pô, Matheus, o que é regras legais? Pessoal, tem um menor de idade no meu campeonato. O que eu preciso fazer? Você pode. O que a galera faz? O cara joga e tá nem aí. Mas em outros campeonatos, por exemplo, se for menor de 18 anos, o pai tem que autorizar. Então você tem que fazer um termo pro pai assinar, autorizando que o filho dele jogue o campeonato. Classificação etária do jogo. Então, por exemplo, o jogo é para 18 anos. Então tem que colocar para 18 anos. Local, pra fazer um evento presencial. Tem que ter lá, sei lá, não pode levar tipo bebida alcoólica pro meu evento, porque tem menor de idade. Então, são conjuntos de regras legais que a gente tem que seguir, que é de domínio público, não tem como fugir. Por exemplo, um torneio na União Europeia tem que seguir umas diretrizes deles, que são umas diretrizes bem chatinhas, mas tem que ser seguida. Assim como em alguns estados dos Estados Unidos, quem fizer campeonato lá tem algumas regras que também tem que seguir, beleza? Bom, agora quando a gente fala de ChatGPT, já que a gente agora já entendeu os quatro critérios para que é o regulamento, a proposta é que eu traga para vocês um conceito
como vocês vão utilizar para usar o ChatGPT para criar o regulamento, tá? O que eu recomendo quando vocês forem fazer no caso de vocês? Tô gripado, pessoal, vocês vão ver toda vez fazendo esse barulho. Então, vocês vão ver isso direto. Mas, por exemplo, o que a gente pode fazer? Quando a gente chegar pro chat, a gente pode pegar as informações mais importantes do campeonato. Então, por exemplo, data, check-in, código de conduta, Aí aqui eu posso até colocar que vai ser no dia 12 de... Ah, não, mas eu vou pegar aquele negócio que a gente fez a challenge mode. Deixa eu pegar aqui. Bom, peguei aqui, ele tá abrindo. Mas enquanto ele tá abrindo, deixa eu voltar lá pro nosso documento. Então, check-in, código de conduta, período de inscrição. Vocês vão vendo o que é importante ter do torneio. Então, geralmente, check-in, data do torneio, código de conduta, período de inscrição, são coisas que são fundamentais ter no campeonato. Então, vai também desde, tipo assim, validação de regras. O que a gente está fazendo aqui? A gente está definindo os tópicos primeiro, para depois a gente jogar no chat para gerar, tá? Então, eu vou pegar só esses 5 exemplos que eu vou fazer. Vou vir aqui no nosso evento que a gente criou no vídeo de LOL. Vou copiar as informações. E aí eu vou só abrir um bloco de notas, só para ficar formatado certinho. Eu vou colocar assim, eu preciso criar um regulamento do meu torneio de League of Legends com base nas informações abaixo. Aí a gente faz o seguinte, dá um espaço aqui, tá? E embaixo a gente coloca, eu preciso que cada tópico abaixo vire uma seção, seção do meu regulamento. Aí você pode colocar até também, já que a gente criou uns tópicos, a gente pode pedir para ele sugerir. Inclusive, me ajude a criar um regulamento completo. Portanto, você pode sugerir regras. Ponto, 2 pontos, beleza. Vou vir aqui no nosso doc, vou dar um Ctrl C. Vou copiar as informações, vou vir no chat GPT e vou dar um OK. Aí agora esperar, ele vai criar pra gente as regras. Só que assim, pessoal, não é só pedir pra ele criar e falar assim, cria aí e eu vou fazer do meu jeito. Não, a gente tem que ver o que ele tá fazendo e melhorar e tal. Por exemplo, ele gerou aqui de um jeito lindo, gostei, mas não é assim que eu quero. Vou esperar ele terminar de escrever e vou explicar pra vocês. Tá vendo que ele já colocou lá regras do jogo? Que é o que a gente vai fazer isso depois, então é agora. Então, disposições gerais, suporte e tal. O que eu preciso que ele faça? Aqui, ele criou tópicos. Ele criou tópicos de sessão. A gente não pode colocar essa formatação no regulamento. Vai ficar muito estranho. O que vocês podem pedir quando ele fizer assim? Vocês vão colocar assim, ó. Não crie tópicos. Não crie tópicos. E seja mais detalhista. Porque aqui ele colocou muito no ar. Tipo assim, muito no ar. Mesmo, entendeu? Então, agora ele tá começando a fazer, tá vendo? O torneio será realizado com transmissão ao vivo, nananana, e ele continua girando topics, que não é para fazer topics. Aí a gente vai fazer o seguinte: tananã, chat, empate técnico, beleza, reclamação de aspectos. Tá, a gente vai fazer o seguinte: crie uma formatação via ABNT e coloque tabela quando julgar necessário. Infelizmente, pessoal, essa parte é chata demais, porque até a gente explicar o que a gente precisa, ele vai errar um pouquinho para fazer. Agora ele já tá fazendo mais certinho, porque eu pedi para ele criar dentro das regras da ABNT. Tá, então lá, o código de conduta, penalidades, período de inscrição,
formato do torneio, entendeu? Vai explicando todos os detalhes. Ele deu uma travadinha agora. Faz de lá, faz de grupos, eliminação simples. A premiação julgou é necessário colocar uma tabela. As regras do jogo a gente não vai usar porque a gente vai mudar o nosso intermediação. Então tá vendo, ó, tudo muito bem detalhado. Tá vendo? Aqui ele criou tópicos, mas eu posso melhorar e tirar o tópico. Só que aqui na parte do código de conduta, isso possivelmente vai acontecer com vocês. Então, o que eu recomendo? O que vai acontecer, né? Tô falando e não expliquei. O que vai acontecer? Ele vai gerar pra gente regras simplistas. Então, por exemplo, qualquer forma, uso de linguagem, asset, vai ser classificado. Beleza. Mas eu preciso de mais detalhe. Eu preciso que ele detalhe o código de conduta. Ele faça um código de conduta melhor. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. Deixe melhor, mais aprofundado. Como é um tema muito... Opa, aprofundado. Caramba, o português morreu. Aí, foi. Mais aprofundado. Como a gente estava de um tema sensível, que é código de conduta, eu sempre gosto de utilizar a linguagem formal, que a gente pode pedir para ele criar dentro da linguagem formal. Na linguagem formal e com penalidades melhores. Pronto. Então ele vai criar para a gente um código de conduta melhor, mais específico. Então, por exemplo, respeito e profissionalismo. Organizadores devem tratar os seus adversários e companheiros. Não. Ele vai colocando tudo em detalhe conforme eu pedi. Então, comportamento proibido, exploração de falhas do jogo, trapaça de hack. Então, ele vai fazendo isso de forma detalhada. E quanto mais informação você pedir, mais informação você alocar para o que você quer, maior vai ser a chance dele criar um prêmio mais interessante, entendeu? Aliás, um regulamento mais interessante. Então, por exemplo, ele colocou lá. O que eu recomendo quando ficar um texto muito grande, você pode fazer ele fazer o seguinte: coloque essas informações em uma tabela. Aí ele vai copiar, ele vai criar pra gente um código de conduta em tabela. Então, tá vendo? Profissionalismo, descrição, comportamentos proibidos, trapaça de hackers, comportamento antidesportivo. Então ele vai criando cada vez melhor, entendeu? Até as penalidades ele criou de um jeito mais diferente. Então, por exemplo, emitidas infrações iniciais que dão uma advertência, aí procedimento para reclamação, o cara entra em contato. Então, tipo, ele vai criando de forma mais detalhada, com mais informações que a gente for pedindo para ele. Então, o que eu posso vir fazer é o seguinte: posso copiar isso aqui, tá? Vou dar um copy. Vou vir aqui no nosso regulamento, nossa Wordzinho, e vou dar um Ctrl V. Ah, ele pegou formatação. Eu vou jogar no bloco de notas primeiro e vai ficar melhor. Porque ele continuou pegando a formatação. Deixa eu tirar ali em cima, aí foi. E aí depois que ele vier e colocar aqui as informações, o que eu recomendo que vocês façam, tá? Vocês podem vir aqui e começar a formatação do documento. Então, data do evento, check-in, então quando o check-in vai ser realizado, o horário que vai ser realizado o check-in. Então todas essas informações a gente pode vir puxando, tá vendo? Início do check-in, código de conduta, todas essas informações a gente vai colocando, entendeu? Do código de conduta eu vou tirar porque eu vou subir a tabelinha. Então, quando ele for criando as coisas para vocês, vocês têm que formatar de acordo com a BNT, com as regras da BNT, e ir colocando aqui certinho para as pessoas que forem ver o regulamento ver, tá? Então, sempre que a gente falar regras do jogo, eu vou tirar. Sempre que a gente fala de detalhe, quanto mais detalhes você colocar, mais completo vai ficar esse regulamento, tá? E aqui a gente colocou coisa, ele criou coisas que a gente não tinha pedido, formato do torneio, com base naquela mini inscrição que eu mandei para ele, que era com base no campeonato, como é que ia funcionar, como ia ser, tá? O que a gente pode fazer agora é copiar a tabela. Então vou fazer o seguinte, vou copiar aqui, vou copiar e vou colar. Possivelmente pode acontecer isso aqui, ó. Ele copiou sim a planilha, só que se você ver bem, as linhas não estão aparecendo, tá? Elas não estão aparecendo.
Então, o que você pode fazer se isso acontecer com você? Você pode abrir, por exemplo, deixa eu pensar aqui o melhor lugar para isso. Bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir aí um documento que é tipo o Excel do Google, tá? O Sheets. Vocês vão fazer o seguinte: vai lá no ChatGPT, copia a tabela, dá um Ctrl C, vai na planilha do mini Excel, e aqui a gente tem a primeira, a gente já tem a tabela, tá? Só que a gente precisa formatar essa tabela para quando a gente jogar lá no documento ela não venha desconstruída. Então eu vou mudar a fonte aqui, vou mexer aqui na questão das cores, vou dar um duplo clique aqui na coluna E, tá? Na verdade, vou fazer o seguinte, vou reduzir, vou selecionar o texto todo. Aqui em cima, no ajustar de texto, vou clicar e vou clicar aqui em ajustar. Ele vai quebrar o texto para mim, tá? E aí o que vocês vão fazer? Termina de configurar tudo certinho, posiciona. Aqui a gente sobe o texto para não ficar tão estranho. Dá um Ctrl C nessa tabelinha. Vai no documento de vocês, que no caso é esse aqui. Deixa eu só apagar essa tabela que ele gerou. Exclui tabela. E vou dar um Ctrl V. Vocês vão colocar aqui que é colar desvinculado. Cola esse documento desvinculado e aí a gente tem uma planilha do nosso torneio, tá? Então sempre que ele gerar em formato de planilha e você não conseguir copiar e ela vir assim, mesma coisa, vai lá no chat. Deixa eu pegar uma que tem maior, aqui ó, comportamentos proibidos. Copia, vai na planilha. O Excel também funciona, tá, pessoal? Aqui eu copio porque ficou mais fácil. Quebra o texto, justifica ele, né? Tô trocando, colocando as cores tudo certinho. Vou trocar a fonte. Vou dar só um duplo clique aqui para subir. Aqui a gente vai fazer Ctrl C, vai no documento, procura onde você quer colocar, que no caso é aqui, tá? Dá um Ctrl V, cola desvinculado e a gente já tem uma planilha. Ah, Matheus, mas pô, vou ter que fazer isso toda hora, pô, uma preguiça e tal. O que você pode tentar pedir, às vezes ele faz certinho, ele pode unificar essas informações. Então, por exemplo, unifique as tabelas do código de conduta em uma só. Então ele vai meio que criar uma tabela, comportamento geral. Ele está unificando pra gente, ó, comportamentos proibidos. Está unificando. Então ele vai criar todas essas tabelas que ele criou dentro do código de conduta, ele vai criar ela como uma única tabela. Que pode facilitar, se for o caso de você fazer, pô, tem que ficar recriando, então eu posso vir aqui, copiar, dar um Ctrl C, vou vir aqui na tabelinha do Excel, Ctrl V, tá? Primeira coisa, vamos selecionar o texto, vamos quebrar a comunicação, a gente só vai aumentando aqui para não ficar essa planilha gigante. Deixa eu ver se foi. Foi. Opa. Deixa eu subir mais um pouquinho. Mudar a fonte. Isso. Aparecer aqui, ó. Quando tem muita informação em mais de uma planilha, o que eu gosto de fazer para ficar o jogador entender o que está acontecendo? O que a gente pode fazer? Seleciona a célula, a linha, seleciona com a linha de baixo, vem aqui, mescla a célula e coloca ela na cor preta. Aí aqui mesma coisa, mescla, cor preta, comportamento proibido. Ele não pegou de baixo. Mesma coisa aqui também, penalidades. Mescla, cor, cor da fonte. Mesma coisa, mescla, cor do fundo, responsabilidade, mescla. Pronto. Venho aqui, deixo em negrito. Eu posso até fazer o seguinte: fazer esse aqui, ó, pra ficar muito grande, beleza? Opa, quebrou ali embaixo. Copio ela, vou na minha planilha e dou um colar aqui. Opa. Ué, não copiei não? Ué, o que foi que está se recusando a salvar? Deixa eu só apagar isso aqui primeiro.
ó lá desvinculado, e a gente tem nossa planilha. Se a formatação vier assim, diferente do que tá lá, então você arrastar aqui, ó. Assim como você pode arrastar também aqui para um lado, para essa parte ficar mais reduzida. Então assim que a gente cria a parte do regulamento, é assim que a gente cria tabela. Muito importante isso, tá? Quando a gente fala de regras do jogo, já que a gente explicou o conceito, já pedimos para ele criar as informações, o que eu vou pedir? Vou copiar esse texto aqui, vou lá no ChatGPT e vou falar assim agora, com base nessas informações acima, crie as regras para esse conjunto. Dois pontos, deu um ok, copiei, e ele vai gerar para mim com base que eu pedi. Então, servidor, vocês reservam no servidor do Brasil, modo do jogo, Summers Rift, o draft torneio aqui é o draft competitivo, tá certo? O lobby, como é que vai ser criada, o nome de jogadores, então não pode ter contagem zoada, tempo durante a escolha, proibido o pique coringa, que é quando a pessoa pega ela, não é não. Se alguém desconectar, vai fazer de novo. Excesso de tempo de pausa, respeito hábito, então ele vai criando as regras do jogo, tá? De novo, não tá dentro da regulamentação da BNT, então eu vou pedir só para ele formatar na BNT. Formate o regulamento com base na BNT. Então ele vai formatar para mim com base na BNT, tá? Ele está fazendo do zero lá em cima, então ele vai fazer refazendo nosso regulamento. Espero só finalizar essa parte. Código de conduta, abrimentos, ele está refazendo. Enquanto ele está refazendo, pessoal, e aí quando a gente fala de conjunto de regras da PUBG, o que é importante aqui? Essas regras da PUBG, ela é derivado para o organizador. Então, se for lá que tem não utilizar a palavra campeonato, se eu for fazer um torneio médio, eu tenho que pedir informação. Então, por exemplo, aqui no caso, você não tem que criar nenhuma regra. Você só tem que ler as regras e pensar, ó, tô criando meu regulamento. Já sei que eu não posso, por exemplo, tanto coisa legal do Rocket League, por exemplo, na regra da empresa que eu esqueci o nome, você não pode cobrar taxa de inscrição. Ponto, não pode cobrar taxa de inscrição. E aí, você já sabe que quando você for criar o regulamento, quando você for criar o torneio, quando você for estruturar ele, você não pode colocar informações relacionadas à taxa de inscrição, você não pode cobrar, entendeu? Então, as regras da desenvolvedora da PUBG são regras que você tem que saber para criar o torneio, beleza? Não propriamente dito, elas precisam aparecer aqui. Vou vir aqui no chat de novo. Ele está formatando para mim, vou pedir para ele continuar gerando aqui. Então, o que a gente vem? Copia isso aqui, tá? Opa! Copia isso aqui, ele formata lá na BNT, tá vendo? 8.5, 9, 10, ele tá formatando dentro da BNT. Vou dar um Ctrl C, vou vir no meu documento, vou selecionar o texto, vou vir aqui nesse pincelzinho só para tirar a formatação. E aí a gente tem as informações da partida, tá? Formato de seleção, lobby de partida, como é que a partida tem que ser criada. Tudo isso a gente tem que colocar aqui. Então, por exemplo, o capitão deverá criar o lobby de partida e convidar os membros da equipe, bem como árbitro, designar. Caso você tenha árbitro, mas geralmente quem cria só os jogadores, eles jogam e mandam print. Então, por exemplo, eu posso pedir para ele aqui, ó. Se eu estou fazendo pelo LoL, o LoL vai puxar API, mas se eu estou fazendo pelo Free Fire, o Free Fire não tem API, então ele não puxa automático. Então eu posso pedir para ele criar uma regra sobre comprovação de print. Crie uma regra sobre comprovação de resultado com envio de print screen do final da partida. Então ele vai criar para a gente uma outra comprovação de estado, especificando como é que tem que ser criado, como é que tem que ser enviado.
Só que aqui ele tá mandando pra gente mandar um e-mail. O cara mandar um e-mail. Só que nesse caso aqui, ele não vai mandar um e-mail, ele vai preencher dentro da plataforma que estiver utilizando para organizar o campeonato, tá? Então, ele já criou regras que a gente pode adicionar no nosso campeonato. E esse é o limite, pessoal. Não recomendo que vocês criem regulamentos grandes, as pessoas não lêem regulamentos grandes. Eu recomendo sim que você utilize regras importantes, tá? Então eu vou copiar a última critério, que é o regras legais. Então eu vou colocar aqui. Opa. Sabendo que o jogo é League of Legends, crie regras para o próximo conjunto. Menores de idade. Aí você vai colocar aqui entre parênteses legislação. Legislação. Nossa senhora. Legislação brasileira. Classificação do jogo. E aqui o local eu vou pôr credenciamento. Que é legal. E informações do conselho tutelar. Beleza. Ele vai criar para mim com base no que eu pedi. Então, a participação de menor de idade. Idade mínima, de acordo com a realização, é ter 18 anos, 18 antes. Aí tá falando que menores de idade só podem participar com autorização. Aí, modelo de autorização, a gente pode criar esse modelo. Eu vou pedir pro chat criar também para vocês. Então, supervisão, falando que o pai tem que acompanhar. Aqui tá falando que o League of Legends tem indicação para no Brasil para 14 anos. Então, o mínimo para jogar o torneio tem que ter 14 anos. Aqui a gente está falando do conselho tutelar, então, por exemplo, precisa ter uma atualização do conselho tutelar para fazer o torneio com menor de idade, por exemplo. Aí você tem que ver na sociedade que precisa. Tem que pedir para o cara mandar um documento de foto para o credenciamento, se ele classificar para a final. Ponto. Aqui está falando sobre políticas legais, então qualquer menor de idade que participar do torneio sem devida autorização será desclassificado. Então aqui a gente tem um conjunto de regras legais quando a gente fala de menor de idade, então regras que a gente tem que impor no nosso campeonato. Posso vir aqui, dar um Ctrl C, vir no documento e colar, tá? A gente já tem regulamento, base, pronto, tá? E é o que a gente pode fazer. Eu posso vir aqui para o chat e falar: crie um modelo formal de autorização para menores de idade participar da competição. Aí ele vai criar para mim um documento formal. Então, modelo de autorização. Eu, nananana, portador e tal, autoriza a sua participação no evento. E aí aqui está falando todas as informações do contexto tutelar da cidade, declaração de participante menor de idade. Então, ele está criando para mim as informações que eu preciso para colocar no meu torneio. Eu preciso colocar aqui o conceito tutelar? Depende da instrução dessa cidade. Aí você tem que consultar com o pessoal do conselho tutelar dessa cidade, tá? Então vou vir aqui, dar um Ctrl V. E aí eu teria um termo para enviar para os pais autorizarem o filho dele a participar do campeonato. Em caso de um torneio com menor de 18 anos, tá? Pô, Matheus, mas eu já fiz um torneio aí e aí eu não usei isso e tem problema? Cara, o ideal é o termo, tá? Se fazer um torneio para a comunidade, beleza, sem problema. Vai fazer um torneio para uma empresa, termos de autorização. Vou fazer um evento com o apoio da Publish, termos de autorização, tá? Quando a gente é amador, a gente pode fingir, entre aspas, que a gente não sabe essas coisas. Mas quando a gente quer ser profissional, essas coisas vão aparecer no nosso dia a dia que a gente tem que seguir, entendeu? Bom, pessoal, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Então, o conselho final é: quanto mais informações você dar para o chat, mais informações ele vai gerar para você. Seja detalhista mesmo, pô, eu quero criar um código de conduta 3 vezes melhor do que está aqui. Falar, ó, quero criar um código de conduta com XX coisas, com essas informações. Pã. Quero criar, por exemplo, um modelo de check-in melhor, mais escrito, mais informações, detalhista, e ele vai criar para você. Então vai pegando as informações e depois que você tiver todas as formatações, você formata o documento com base nas regras da ABNT. Matheus, mas o que é a BNT? Cara, normal, muita gente trava nessa parte,
BNT é as regras de formatação de documento. Se você não souber como formata, vai no Google e digita como formatar meu documento via regra BNT. Eu posso até pedir para o chat também. Então, por exemplo, o que é a BNT? A BNT e como formatar meu documento. Já que a gente está aqui, né, a gente sempre precisa pesquisar para o Google. Ele vai explicar para mim o que, que é, tá? Então ele está explicando o que, que é BNT. Aí ele está falando aqui como formatar. Só que título do trabalho você não vai pôr, entendeu? Você vai vendo o que se encaixa das regras da BNT do evento. Então, tipo assim, o que a gente precisa mesmo, formatação geral, tá? Ah, conclusão, desenvolvimento, não precisamos. Precisamos de formatação geral. Margem, fonte, espaçamento, alinhamento, exemplo de formatação ah, do evento. Então, por exemplo, aqui ele já está replicando, tá vendo? Para mim, com base que eu pedi o meu documento nas regras da BNT. Então, isso é regras da BNT, é para você formatar melhor o seu documento, beleza? Bom, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não deixem de perguntar. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.